gente vai dar início ao estudo da Lei número 5.251 de 85, tá certo, pessoal? Esta lei vem justamente tratar de quê? Ela vem tratar do Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará, beleza? E a gente vai fazer aí, né, as observações pertinentes, né, aos principais comandos aí da norma, beleza? Vamos em frente? Vamos lá. Pessoal, então a gente inicia aqui justamente, tá bom? A partir da lei número 5.251 de 85, que vem justamente dispor sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará. Então a gente vai estudar o quê? O Estatuto, beleza? E aqui o título 1, ele vem versar sobre o quê? Ele vem tratar sobre as generalidades inerentes ao Estatuto. O que é que o Estatuto traz de generalidade? E o capítulo 1, que é por onde a gente vai começar, vem tratar das disposições preliminares, tá bom? E aqui o artigo 1º vem trabalhar a seguinte questão, né? O presente Estatuto regula, ó, pessoal, o presente Estatuto regula. O presente Estatuto regula o quê? O que é que ele regula? A situação, a obrigações, deveres, direitos e o que? Prerrogativas, justamente dos policiais militares, tá certo, pessoal? Então, a lei, né, o Estatuto da Polícia Militar do Pará, ele trata de situação, obrigações, deveres, direitos e de que, pessoal? Prerrogativas, tá certo? Isso tudo aqui está dentro de onde? Do Estatuto, né? Da lei, certo? Da lei 5.251 de 85. Beleza? Muito bem. Vamos em frente. O artigo 2º diz assim: a Polícia Militar do Pará, instituída para manutenção da ordem pública e segurança interna do Estado, considerada força auxiliar reserva do Exército, é instituição permanente, organizada com base na hierarquia e o que? Disciplina. Certo? Esse artigo 2º, pessoal, é um comando muito importante. Ele é um comando inicial, mas ele é um comando que ele vem trazer uma definição muito importante do que é, uma conceituação, né, muito importante do que vem a ser o quê? A Polícia Militar do Estado do Pará, tá certo? Então ele diz que a Polícia Militar do Pará, vejam mesmo, é instituída, ela foi instituída para quê? Ela foi instituída justamente para o quê? Manter ordem pública e o que, pessoal? E a segurança interna do Estado, certo? Então, quando foi instituída a Polícia Militar dentro do Estado do Pará, disse, ó, a gente vai justamente inaugurar a polícia. Mas ela vai ter a seguinte situação. Ela vai ter que manter a ordem pública, ela está sendo criada para manter a ordem pública e a segurança interna do Estado do Pará. Veja, cuidado. Às vezes pode chegar na questão e dizer segurança externa. Não, polícia militar é questão estadual, não é questão nacional e nem municipal. Para aí existem aí outras polícias, né, outros órgãos de segurança
que são competentes para tal. Onde está isso? Artigo 144 da Constituição Federal. Beleza? Mas isso é outro assunto. Bom, a gente tem então aqui, pessoal, outra informação muito importante, que é o quê? Ele diz, eu vou botar aqui, tá certo? Que a PM do Pará, certo? A Polícia Militar do Pará, nada mais, nada menos é o quê? Força auxiliar, reserva de que braço das Forças Armadas? Do Exército. Certo? Pessoal, cuidado, né? Cuidado aqui também. Por quê? Porque ele está dizendo, primeiramente, que a Polícia Militar é força reserva, não é principal. Força reserva. De que braço das Forças Armadas? Da Marinha? Não. Da Aeronáutica? Não. De que? Do Exército. Então, a Polícia Militar é força auxiliar, reserva do Exército. Tranquilo? Coloque muito bem isso aí na sua mente. Certo, pessoal? Coloque muito bem isso aí na sua mente, porque você não vai se arrepender aí dessa conceituação. Outro ponto extremamente importante aqui do parágrafo do artigo 2º é esse ponto aqui, ó, pessoal. A Polícia Militar do Pará é uma instituição organizada em duas premissas. Quais são? Hierarquia e o que? Disciplina, tá certo? Ora, a gente está dentro de uma instituição militar. Hierarquia e disciplina são as bases, como diz a parte final do teor do artigo 2º aqui, de quê? Da própria instituição da Polícia Militar, né? Então, o militarismo, ele se pauta muito pela hierarquia e pela disciplina, beleza? Muito importante, marque com carinho aí, faça uma marcação muito especial em cima do artigo 2º, porque é fundamental ter ele aí na sua mente, beleza? Muito bem. Pessoal, o parágrafo 2º diz assim, ó. A Polícia Militar vincula-se operacionalmente à Secretaria Estado de Segurança Pública, certo? E subordina-se administrativamente a quem? Ao governador do estado, tá certo? Então aí a gente tem justamente o quê? A quem a Polícia Militar está subordinada, certo? Quem emana uma ordem que a Polícia Militar deve obedecer? Quem é que emana? Nós temos aí que ela é subordinada administrativamente a quem? Ao prefeito? Não. Ao presidente? Não. A quem? Ao governador do estado do Pará, tá certo? Então a Polícia Militar, ela está subordinada ao governador. Outro ponto aqui, pessoal, que eu quero que vocês observem é que justamente ele fala da vinculação operacional a quem? A Secretaria de Estado e Segurança, tá bom? Vamos em frente. Artigo 3º, pessoal, diz assim, ó. Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constitui uma categoria especial de servidores públicos estaduais, sendo denominados o quê? Policiais militares. Policiais militares. Então, que categoria especial é essa? De servidor público. É a categoria de policial militar. Tá certo? Vamos em frente. Parágrafo 1º. Os policiais militares
encontram-se em uma das seguintes situações. Lembra lá do artigo 1º que a gente viu o que é que vai ser estudado dentro do Estatuto e ele começa com situações. Olha aqui, parágrafo 1º do artigo 3º justamente vai inaugurar toda aquela situação que a gente viu no artigo 1º. Então é assim que a gente deve estudar uma letra fria da lei, pessoal. Conectando, tá certo? Não é ler por ler, é você entender. Como é que você vai ler? Você tem que dissecar essa norma de uma forma muito bem detalhada, muito bem feita, para você entender. Por quê? Porque quando a gente está diante de uma lei seca, na grande maioria das vezes, ela vem apontando uma norma, ela diz, por exemplo, o artigo 3º ela está vinculado ao artigo 1º, ou então está vinculado a um comando legal que está estabelecido em outra norma. Então apenas não é ler por ler, você tem que fazer montar esse quebra-cabeça, ter a inteligência para montar, e é justamente isso que a gente está fazendo aqui, tá certo? A gente está fazendo isso aqui, né? Juntos estamos montando esse quebra-cabeça, beleza? Mas vamos em frente. E aí ele diz, né? O PM ele se enquadra em algumas dessas situações. Quais situações? Na ativa, os policiais militares de carreira, os incluídos na PM voluntariamente durante os prazos que se obrigam a servir, os componentes da reserva remunerada da PM, quando convocados para o serviço ativo, tá certo? Então o cara tá na reserva, o cara lá, o PM, certo? Tá onde? Na reserva remunerada. E aí ele vai ser o quê? Convocado para a ativa, tá certo? Então ele vai ser considerado da ativa. A linha D vem dizer justamente, né, os alunos de órgãos de formações policiais militares da ativa também, né, se enquadram como aí no parágrafo 1º, inciso 1. Em frente. Agora a gente vai falar da inatividade, né? Quem é que se enquadra aí na situação da inatividade? E aqui a gente vai justamente apresentar que a linha A diz, ó, na reserva remunerada, quem? Quando pertencer à reserva da corporação e percebam a remuneração do Estado, estando sujeitos ainda à prestação, ó pessoal, de serviços na atividade mediante o quê? Convocação, né? Como é que então um PM que está na reserva remunerada, ou seja, na inatividade, ele passa para a ativa? Através de quê? Convocação, tá bom? Vamos em frente. A linha B diz assim, ó. Os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a receber, né, a perceber remuneração do Estado, beleza? Em frente. Parágrafo 2º vem e esclarece a seguinte situação. Os policiais militares de carreira... Pessoal, agora a gente está diante de quê? Dos policiais militares de carreira, tá certo? São os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço justamente da PM, tem o que, pessoal? Tem o que? Vitaliciedade assegurada ou presumida. Certo? Vamos em frente. O artigo 4º diz assim, ó. O serviço policial militar consiste em quê, pessoal? Em que consiste a PM? No exercício de atividades inerentes à polícia militar. E compreende o quê? Todos os encargos previstos na legislação específica, relacionados com a manutenção da ordem pública e a segurança interna do Pará. Essa questão aqui da ordem pública e segurança interna do Pará, isso foi o quê, né? Foi o motivo justamente do quê? Da instituição lá da PM.
Ela justamente foi instituída para manter a ordem pública e a segurança interna do Estado. Tranquilo? Então, justamente o serviço de polícia militar é o quê? É o exercício de atividades inerentes à própria polícia. Tá certo? É o serviço de atividades inerentes da própria polícia. Tranquilo? Muito bem. Vamos em frente. O artigo 5º diz assim, ó. A carreira de policial militar, ela é caracterizada pelo quê, pessoal? Ela é caracterizada pela atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas da polícia militar. Denominada de quê? Atividade policial militar, tá certo? Então, a carreira, o que é a carreira da PM? O que é a carreira? É a atividade continuada. Então, você entra na Polícia Militar e vai dando continuidade à sua carreira dentro da corporação, tá certo? Agora, essa carreira é inerente ao quê? Às atividades da Polícia Militar. Não há outra situação, tá entendendo? Há apenas a atividade policial militar. Tranquilo? Vamos em frente. Parágrafo 1º diz assim: a carreira policial militar, ela é privativa de quem? Do pessoal da ativa. Tá certo? Então, pessoal, muita atenção. A PM Pará, certo? Ela tem uma carreira, certo? Ela tem uma carreira. E essa carreira só é, na realidade, é privativa de quem? Do pessoal da ativa. Do pessoal da ativa. Cuidado. Carreira, pessoal da ativa. Carreira, pessoal da ativa. Tá certo? E aqui, pessoal, também vem a parte final do parágrafo 1º dizer o seguinte, que inicia-se com o ingresso na Polícia Militar e obedece à sequência de graus hierárquicos. Tá vendo aí? Então, quando é que inicia a carreira da Polícia Militar? Né? Com o ingresso. A carreira inicia com o ingresso. Entrou, praça. Tá lá. O primeiro grau lá. Então, ele vai crescendo dentro da corporação. Através de quê? Dos graus hierárquicos. Existe a hierarquia. Se lembra lá que a Polícia Militar do Estado do Pará ela é pautada em duas grandes bases. Quais são? A hierarquia e a disciplina. Essas são as bases de sustentação da Polícia Militar do Estado do Pará. Tranquilo? Muito bem. O parágrafo 2º, pessoal, diz o seguinte: é privativo de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Tá certo? Questão aí, né, de nacionalidade, entrando aqui na parte do estatuto. Questão de nacionalidade que vem aonde? É estudado onde, melhor dizendo, né? Em direito constitucional. Beleza? Muito bem. Vamos lá? Artigo 6º diz assim: os policiais militares da reserva, agora ele está falando, pessoal, da reserva, certo? Remunerada. Diz o seguinte: poderão, mediante aceitação voluntária, ser designados para o que, pessoal? Para o serviço ativo em caráter transitório por proposta. E aí, ó, cuidado, porque aqui a gente tem que saber o que? Competência, né? O que é essa questão de competência?
Quando a gente fala em competência, pessoal, a gente está dizendo o seguinte: quem é que tem competência para fazer alguma coisa? Não é que aquela pessoa tenha conhecimento ou não. A gente não está falando de competência na questão de conhecimento. A gente está falando de competência na questão de saber se pode ou não, se a lei autoriza ou não a uma determinada pessoa a realizar um determinado ato, né? A gente sabe que a administração pública só pode fazer alguma coisa em virtude de lei, né? Princípio da legalidade, está lá, artigo 37, caput da Constituição Federal. Beleza. Então aqui a gente está vendo justamente essa questão da competência. Por quê? A gente está diante de que quem vai fazer essa convocação, né? Essa convocação quem é? Comandante-geral, certo? E quem? Ato do governador do estado, tá bom? Comandante-geral e ato do governador do estado. Artigo 6º vem falando dessas duas pessoas. O artigo 6º vem falando dessas duas pessoas. Se cair algo divergente disso aqui, tá errado. O artigo 6º vem esclarecendo muito bem essa situação. Tranquilo? Então, vejam aí com muito carinho, com muita atenção, essa situação dos policiais militares da reserva que podem ser justamente convocados para justamente compor o quadro da atividade, né, da ativa, e aí através de proposta do comandante-geral, tá certo? E do governador do estado. Vamos em frente? Artigo 7º diz o seguinte, pessoal. São equivalentes à expressão na ativa, da ativa. Deixa eu trocar aqui, a cor que ficou horrível, né? Ficou muito escuro. Na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço em atividade e em atividade policial militar, conferidas aos policiais militares no desempenho do cargo, tá certo? Comissão, encargo, incumbência, omissão, serviço ou atividade policial militar ou considerada de natureza policial militar, nas organizações, certo? Nas organizações policiais militares da Polícia Militar, bem como em outros órgãos do governo do estado ou da União, quando previstos em lei ou regulamento. Certo, pessoal? Então, cuidado aqui, porque ele está falando justamente quais são, né, as expressões que equivalem na ativa, da ativa. Então, todas essas expressões querem dizer as mesmas coisas, tá certo? Muita atenção aí. Pessoal, o artigo 8º diz assim, ó. A condição jurídica dos PMs é definida onde, pessoal? A condição jurídica é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis. E aí nós temos lá, por exemplo, o artigo 144 da Constituição Federal, que vem justamente apresentar esse rol, né, da parte de segurança pública, e continua a norma, né, por este estatuto, que é justamente o que trata. Além de quê? De leis, regulamentos que lhe otorgam direitos e prerrogativas que lhe impõem deveres e obrigações, tá certo? Então, a condição jurídica do policial militar do estado do Pará pode estar na Constituição, pode não, né? Está na Constituição, no Estatuto, ou também podem estar em outras leis, tá certo? Por exemplo, leis, regulamentos, né? Que venham justamente a tratar de alguns direitos, deveres, prerrogativas, né? Essas situações inerentes ao policial militar. Tranquilo? Vamos em frente. Pessoal, o artigo 9º diz o seguinte: o disposto nesse estatuto aplica-se ao que couber. O disposto nesse estatuto, desculpem, aplica-se no que couber aos PMs reformados e aos da reserva remunerada. Beleza? Então, mas o PM agora é da reserva remunerada ou é reformado. Então, o estatuto não vale para ele. Errado, muito. Né? O estatuto, a lei 5.251 de 85, é claro, artigo 9º, cabe sim, vai ser aplicável aos policiais da reserva remunerada e os reformados, justamente o que vem disposto aqui no estatuto, tá certo? Vamos em frente. O título 1
né? E agora a gente vai entrar aqui, pessoal, no capítulo 3, que fala da hierarquia, certo? Policial militar e da disciplina, tá certo, pessoal? E da disciplina. E a gente vai ver aqui o artigo 13, tá certo? A gente vai começar aqui no artigo 13. O artigo 13, pessoal, diz o seguinte: a hierarquia e a disciplina... Pessoal, a hierarquia e a disciplina são o quê? Segundo o Estatuto, a base institucional da PM. Crescendo a autoridade e responsabilidade com a elevação do grau hierárquico. Ou seja, o que é que o artigo 13 quer nos dizer? Ele quer dizer o seguinte, ó, a PM do Estado do Pará, ele tem dois alicerces. A PM está aqui e ela tem a base, está aqui. Quais são as bases da Polícia Militar? Hierarquia e disciplina, né? Então, a PM ela está assentada aqui em cima dessas bases, beleza? E o que a gente também tem que entender? Que quanto mais o policial militar vai subindo hierarquicamente, né? Se lembra lá da carreira? Então, ele vai subindo hierarquicamente dentro da corporação, as responsabilidades também vai aumentando. Ou seja, quanto mais você sobe na hierarquia, também sobe a sua responsabilidade. Tranquilo? E é justamente isso que fala aí o teor do artigo 13. O parágrafo 1º, pessoal, diz o seguinte: a hierarquia policial militar então ele traz uma conceituação. E ele conceitua a hierarquia como sendo o quê, pessoal? A ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da PM por postos ou graduações. Dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação faz-se pela antiguidade neste, sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade, tá certo? Parágrafo 1º, né, e aí você tem que saber muito bem, ele simplesmente vem tratar de uma conceituação. Ele conceitua o quê? A hierarquia, né? Ele vem justamente trazer o conceito de hierarquia, como a gente acabou de ler. Agora, o que é um ponto muito importante a ser tocado aqui? Essa parte final aqui, que ele diz assim, ó, dentro de um mesmo posto, ó, aqui, ó, dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação faz-se pelo que? Antiguidade, tá certo? Então, quando estamos dentro de um mesmo posto ou graduação, como é que essa ordenação acontece, pessoal? Pela antiguidade. A regra é pela antiguidade, tá bom? Parágrafo 2º, ele vem trazer também uma conceituação, só que agora ele vem conceituar o quê? A disciplina, né? A disciplina. E ele diz o quê? Disciplina é o quê, pessoal? A rigorosa observância e acatamento integral da legislação que fundamenta o organismo da PM, né? E coordena seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo, tá bom? Primeira coisa a ser dita, o Estatuto trata a PM como o quê? Como um organismo, né? Um organismo, ele é composto de vários... Imagine a gente, né? Nós somos um organismo vivo, né? Nós somos um ser humano e dentro de nós existem várias células e todas essas células estão trabalhando em conjunto para nos manter vivos, correto? Então aí a PM, né, é um organismo, então todos que compõem, né, fazem parte da corporação devem trabalhar de acordo com a disciplina, observando as ordens, observando primeiramente a lei, observando as ordens, obedecendo a hierarquia, para quê? Para que a PM, o organismo PM, possa desenvolver as suas atividades da melhor maneira possível, tá certo? Muito bem, vamos em frente. Parágrafo 3º, pessoal, vem e diz o seguinte: a disciplina e o respeito à hierarquia, pessoal, ele fala aqui, ó, devem, não é uma faculdade, eu faço se eu quero, não, é obrigação.
devem ser mantidos em todas as circunstâncias pelos PMs em atividade ou inatividade. Então é o seguinte, quer dizer que o estatuto só serve para quem está na ativa? Negativo. O estatuto também deve ser observado por quem está na reserva de remuneração ou também está lá na inatividade, né? Que está na inatividade de um modo geral. E aí o que é que acontece? Os policiais militares que encontram-se na inatividade devem respeitar a disciplina, certo? E ter respeito justamente perante quem? A hierarquia. Tranquilo? Muito bem. Vamos em frente? Pessoal, o artigo 14 vem tratar dos círculos hierárquicos. O que são círculos hierárquicos? Né? São âmbitos de convivência entre PMs da mesma categoria. Certo. Pessoal, e o que é a finalidade? Que tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Tá certo? Então, os círculos hierárquicos, e a gente vai ver mais para frente, né, alguns detalhes a mais, justamente é o quê? É o âmbito de convivência dos policiais militares de uma mesma categoria, certo? Sargentos, tenentes, certo? Praças, né? Os estudantes lá que estão, né? Os aspirantes a oficial. Então, existe justamente esses círculos, certo? Agora, qual é a finalidade desses círculos? É justamente desenvolver um espírito. De quê? De camaradagem. É isso aí que você tem que levar para a prova. Camaradagem. Um ambiente que vai justamente trazer uma confiança e principalmente o respeito mútuo, né? Até porque a PM, como a gente viu mais atrás, né, nos slides anteriores, é o quê? É um organismo pautado em cima de quê, pessoal? Na disciplina e na hierarquia. Beleza? Muito bem. Pessoal, o artigo 15... O artigo 15, ele diz assim, ó. Ele diz o seguinte: os círculos hierárquicos e a escala hierárquica, justamente na PM, são afixados nos parágrafos e quadros seguintes, tá certo? E a gente vai ver. O parágrafo 1º, certo, diz o seguinte: posto, ele traz uma conceituação. O que é posto? É o grau hierárquico do oficial, conferido por quem, pessoal? Ó, cuidado, viu? Ato do governador. Olha quem tem competência. E confirmado em que? Carta patente. Atenção a isso aqui, tá certo? Então, o posto é o grau hierárquico de quem, pessoal? Do oficial. Conferido por quem? Quem é que tem competência para isso? O governador do estado. E através de que? Carta patente. Já o parágrafo 2º diz o seguinte: graduação é o quê? É o grau hierárquico da praça. Conferido por quem, pessoal? Pelo comandante geral da PM. Olha aí a diferença, tá certo? Então, cuidado, porque graduação é grau hierárquico de quem? Da praça. Conferido por quem? Pelo governador? Não, pelo comandante geral da Polícia Militar. Tranquilo? Muito cuidado aí, pessoal. Muito cuidado mesmo nessa questão de competência, porque eles aqui podem trocar. Posto é grau hierárquico da praça, conferido por ato do comandante-geral da Polícia Militar. Totalmente errado. Veja como é fácil trocar. Então, atentem-se a essas questões de competência. Quem é que tem competência para fazer alguma coisa? Beleza? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo bloco. Tudo de bom e até mais.